A América Latina parece, de longe, uma região de praia, música e festa, mas, em muitos lugares, a vida real é bem diferente. Tem gente vivendo como se todo mês fosse o último, com comida faltando, remédio virando luxo e um futuro que nunca chega. Hoje o Belo Mundo te leva por 10 paradas para conhecer os países mais pobres de uma região que deveria ser rica. Antes de começar a lista, vale entender uma coisa bastante importante. Aqui a gente não vai usar país pobre como sinônimo de PIB baixo, mesmo porque os números ajudam, mas nunca contam tudo. O foco é a pobreza na vida real, ou seja, quantas pessoas não conseguem bancar o básico. Mesmo porque a pobreza não é um número só, é um conjunto de realidades que nem sempre aparece nos relatórios oficiais, como é o caso do nosso país que você conhecerá agora. Número 10, Paraguai. O Paraguai é um país curioso. Quando você olha de longe, parece tudo em ordem. Os relatórios internacionais mostram algo próximo de 2% da população vivendo em extrema pobreza, o que, no papel, coloca o país em uma posição confortável dentro da região. Mas a realidade não cabe nesse tipo de métrica. Em Assunção, dá para perceber que muita coisa avançou. A cidade ganhou novos prédios, o comércio ficou mais forte e alguns bairros mostram sinais de modernização. Há uma sensação de que a capital encontrou um ritmo próprio de crescimento, com obras, serviços e um movimento urbano que não existia com essa intensidade anos atrás. Só que esse cenário não se repete no resto do país. No interior, as coisas são bem diferentes. No Chaco, essa realidade fica bem evidente. A região convive com falta de água tratada, longas distâncias até serviços básicos e estradas que desaparecem com a chuva. Famílias precisam caminhar quilômetros para comprar remédios, resolver documentos ou levar uma criança ao médico. É uma vida marcada por improviso, sem transporte, sem atendimento e sem acesso ao básico. E isso não vem de agora. Durante décadas, o desenvolvimento se espalhou de forma desigual. Enquanto o país crescia com soja, carne e a energia gerada por Itaipu, uma parcela grande da população continuou presa a trabalhos informais, renda baixa e pouca estabilidade. O salário médio gira em torno de $400 por mês, valor que não garante segurança quando tudo depende do clima, da safra e dos preços internacionais. O Paraguai não vive colapso nem miséria generalizada. O desafio é outro. Os números avançam mais rápido do que a realidade de quem está longe dos centros desenvolvidos. O país já mostrou que consegue subir degraus, mas o passo decisivo ainda depende de fazer o crescimento chegar para todos. Número 9. Equador. O Equador vive um tipo de instabilidade que aparece antes nos bairros do que nos relatórios. A pobreza anda de mãos dadas com a violência, e esse casamento custou caro ao país nos últimos anos. Em menos de uma década, facções passaram a disputar território e transformaram cidades que antes dependiam do turismo. Desde 2016, os crimes com morte crescem quase 300%, e quando isso acontece, o turismo encolhe, o investimento desaparece e os empregos formais começam a sumir. A economia perde força e a pobreza ganha espaço. A dolarização, que há décadas funciona como âncora, segura a inflação, mas engessa o país quando precisa reagir. Sem moeda própria, qualquer choque externo pesa mais, e o Equador enfrenta esses choques com frequência. As contas públicas ficam apertadas, desastres naturais atingem comunidades vulneráveis e a arrecadação não acompanha as necessidades. Em 2024, cerca de um quarto da população vivia abaixo da linha de pobreza e quase 1 em cada 10 enfrentava pobreza extrema, sobrevivendo com menos de $3 por dia. No campo, a situação é ainda mais difícil, com pobreza moderada acima de 40%. O Equador tem potencial, mas enquanto violência e desigualdade andarem juntas, qualquer avanço será sempre frágil. Número 8. Guatemala. Ocupando a 8ª posição, a gente chega agora no país onde a desigualdade não se limita ao bolso. Ela é histórica, territorial e cultural. É um país onde cerca de 60% da população vive algum nível de pobreza e onde a desigualdade não é detalhe, é a regra. Uma elite mínima concentra grande parte da riqueza, enquanto a maioria corre atrás do básico. Essa estrutura atravessa gerações e molda tudo o que vem depois. Na capital, a vida parece funcionar melhor. A cidade da Guatemala tem comércio forte, serviços, bancos, empregos formais e uma sensação de movimento que dá a impressão de que o país está avançando.
Mas basta deixar a área urbana para perceber que esse avanço não alcança todo mundo. No interior, especialmente nas regiões indígenas, a pobreza ganha rosto. Mais de 70% das famílias vivem com menos de $6 por dia, e uma parte enorme tenta sobreviver com menos de 3. As aldeias maias mostram isso sem precisar de número algum. Casas de madeira ou adobe, fogões a lenha num único cômodo, crianças andando quilômetros até uma escola sem professor, mães cozinhando com o que sobrou do dia anterior, e água que às vezes vem de um riacho, e às vezes não vem de lugar nenhum. A desnutrição é outro golpe. A Unicef aponta que cerca de 47% das crianças menores de 5 anos têm atraso de crescimento, e entre crianças indígenas esse índice é ainda maior. É um país onde a fome e a infância caminham juntas. E por que isso não muda? Porque a Guatemala carrega décadas de instabilidade política, corrupção, instituições fracas e uma economia baseada em agricultura de subsistência, vulnerável a secas e furacões. A violência das gangues dificulta investimentos, e remessas do exterior, que representam quase 1/10 do PIB, ajudam famílias a sobreviver, mas não constroem desenvolvimento. No fim, a Guatemala mostra que pobreza não é só falta de dinheiro, é falta de acesso, de infraestrutura, de futuro, principalmente para quem nasce longe da capital. Número 7. El Salvador. Nos últimos anos, El Salvador, ele virou notícia no mundo todo por causa da política de tolerância zero do presidente Nayib Bukele. O que já foi um dos lugares mais perigosos das Américas registrou uma queda gigantesca nos crimes letais, e muita gente passou a sentir, pela primeira vez em décadas, que podia andar no próprio bairro sem tanto medo. Só que, enquanto a sensação de segurança melhora, a situação da pobreza anda na direção contrária. A Agência de Notícias Latino-Americana, Prensa Latina, e a ONG Internacional de Direitos Humanos, Human Rights Watch, apontam que a pobreza vem aumentando consideravelmente desde 2019. Hoje, quase 37% da população vive em situação de pobreza relativa ou extrema. Num país com cerca de 6 milhões e 100 mil habitantes, isso passa fácil de 2 milhões de pessoas enfrentando dificuldade para pagar comida, contas básicas e manter a casa de pé. E esse cenário não vai mudar tão cedo. Isso porque quase 2 milhões depende muito do dinheiro enviado por quem foi embora. Ou seja, uma fatia enorme dos lares só consegue fechar as contas por causa dessas remessas. E isso é um problema, pois quando a economia lá fora desacelera, o impacto cai direto dentro da casa dessas famílias. Ao mesmo tempo, a economia salvadorenha é pequena, pouco diversificada e carrega uma dívida pública alta. Em 2025, o FMI aprovou um pacote de ajuste e ajuda financeira de 40 meses justamente porque as contas estavam no limite. Na prática, as ruas ficaram mais tranquilas e o medo diminuiu, mas o bolso continua apertado para muita gente. Sem emprego estável, sem renda previsível e sem um crescimento que alcance quem está na base, a pobreza segue firme, mesmo com a queda da violência. Número 6. Bolívia. Seguindo viagem, a gente chega na Bolívia, um país que quase sempre aparece na parte de baixo do ranking de renda da América do Sul. Em média, o que cada boliviano produz por ano ainda é bem menos do que a maior parte dos vizinhos. Só que o problema ali não é só ganhar pouco. É como a economia funciona. Boa parte do trabalho no país é informal. Muita gente vive de feira, camelô, frete, pequenos serviços e, em vários casos, de mercadoria que atravessa a fronteira sem nota. Isso quer dizer milhões de pessoas sem carteira assinada, sem aposentadoria garantida, sem nenhuma rede de proteção. Não existe salário mínimo, não tem 13º, não tem férias, não tem nada de estável. Durante anos, o governo tentou manter a ideia de estabilidade segurando preços na marra, principalmente de combustível e alguns alimentos. A gasolina ficava barata, o gás de cozinha também, e isso ajudava a segurar a inflação lá embaixo. Só que esse modelo dependia de uma coisa que começou a faltar: dólar. Quando a entrada de divisas diminui, importar combustível, remédio, peças e insumos fica cada vez mais caro. Nos últimos anos, a conta começou a aparecer. A inflação, que era baixa, disparou. O preço de comida, transporte e produtos básicos deu um salto. Em vários lugares começaram a surgir filas em posto de gasolina, limite de compra, risco de desabastecimento.
O governo corre atrás de soluções, fala em novas formas de pagar importação, tenta ajustar subsídio, mas nada disso resolve de um dia para o outro. É aí que a pobreza volta a ganhar força. Quando o custo de vida sobe de repente num país onde a maioria vive de bico, quem já estava no limite não tem para onde correr. A Bolívia entra num ciclo conhecido. O país até melhora em alguns anos, mas qualquer choque externo derruba tudo de novo, porque a base continua frágil, muito dependente de poucas fontes de renda, de subsídios e de uma moeda que vive sob pressão. Quem paga essa montanha-russa, como sempre, é justamente quem tem menos margem para cair. Número 5. Honduras. Honduras é um daqueles países que aparecem quase sempre quando o assunto é pobreza na América Latina. E não é difícil entender por quê. Em levantamentos recentes, mais de 70% da população aparece em situação de pobreza, e mais da metade em pobreza extrema. Isso significa milhões de famílias vivendo no limite, com dificuldade para manter comida, transporte, remédio e contas básicas ao mesmo tempo. E aí entra o problema central de Honduras, que é velho e difícil de resolver: a falta de trabalho formal. Para se ter noção, mais de 80% dos trabalhadores hondurenhos estão na informalidade. Quando o trabalho formal não chega, a renda da família vira uma gangorra. Uma semana entra dinheiro, na outra não. Muita gente vive de bico, de trabalho informal, de serviço temporário. Assim como acontece em El Salvador, as remessas viraram uma coluna da economia hondurenha. Dinheiro enviado por quem foi embora ajuda com as contas do mês. O problema é que essa ajuda também cria dependência. E tem mais um freio pesado no caminho. Crime, insegurança e instituições frágeis afastam investimento, travam negócios e dificultam o turismo. Sem investimento, sem emprego de qualidade e com grande parte da população sobrevivendo no improviso, o país até cresce em alguns momentos, mas cresce sem mudar a base. E para milhares de famílias, o plano de sobrevivência segue sendo o mesmo de anos atrás. Alguém vai embora para tentar manter quem ficou. Número 4. Cuba. Cuba é uma ilha rodeada de mar e de dificuldades. Quem olha de fora vê cores, música, charutos, carros antigos. Quem vive dentro vê outra coisa: salário curto, prateleira vazia e a sensação constante de que tudo funciona no limite. O cubano médio ganha algo em torno de $20 por mês, uma quantia que mal cobre itens básicos. E isso cria uma divisão bem clara dentro da ilha. De um lado estão os que têm acesso à moeda forte como o dólar, seja porque recebem remessas da família, trabalham com turismo ou têm negócios que lidam com dólar. Do outro lado está a maior parte da população, que depende exclusivamente do salário local. São duas realidades completamente diferentes, vivendo lado a lado. A economia já vinha frágil, mas, desde 2019, encolheu cerca de 12%. O turismo, principal entrada de divisas, despencou de aproximadamente 4 milhões de visitantes para algo perto de 2 milhões. O déficit fiscal segue alto e o câmbio virou um retrato da crise. Na taxa oficial, $1 vale 120 pesos, mas no paralelo chega a 360. Essa conta estoura na mesa, literalmente. Desde os anos 60 existe um sistema de racionamento que distribui pequenas quantidades de arroz, açúcar, feijão e leite. Só que o que já era pouco ficou menor. 2024 foi marcado por escassez generalizada com mercados vazios, atrasos na distribuição e uma cesta básica que mal chega ao fim do mês. E ao que tudo indica que nos próximos anos vai continuar igual, pois além do embargo americano, que é um dos grandes responsáveis pela crise, existe o modelo econômico travado, centralizado e incapaz de produzir o suficiente, que também pesa. Número 3. Venezuela. Na Venezuela, a pobreza não aparece primeiro nos relatórios. Ela aparece no dia a dia. Está na fila do mercado que começa antes do sol nascer, na farmácia onde quase nada chegou, no transporte que não funciona e na moeda que perde valor mais rápido do que as pessoas conseguem acompanhar. O salário mínimo chegou a ficar em torno de $5 por mês, um valor que cobre menos de 5% da cesta básica. Isso virou o retrato de uma população inteira tentando sobreviver com o impossível. Famílias passaram a trocar panela, roupa, ventilador, ferramenta, qualquer coisa que valesse um pacote de arroz. Uma pesquisa nacional mostrou que os venezuelanos perderam, em média, 11 quilos em um ano pela simples dificuldade de comer. E a crise não parou na comida.
Hospitais ficaram sem material básico, médicos atendiam no improviso, em alguns lugares faltava até luz e água. E nos últimos anos, a crise econômica passou a caminhar lado a lado com outra crise, a política, pois o chavismo nunca foi um bloco totalmente uniforme. Com o tempo surgiram divisões internas entre militares, setores civis do governo e grupos ligados ao controle econômico. O resultado foi um país politicamente travado, e quando a política trava, a economia também trava. Depois de anos de crise econômica profunda, o cenário virou outra vez com Nicolás Maduro sendo capturado pelos Estados Unidos. A prisão não trouxe estabilidade, trouxe incerteza. O regime, que sempre foi altamente concentrado em poucas figuras leais, passou a viver disputas internas entre setores do chavismo, militares e grupos que tentam reorganizar o poder. A prisão de Maduro não encerrou a crise, ela apenas expôs algo mais profundo, um país dividido, politicamente instável e economicamente preso, onde a pobreza não desaparece, só muda de forma. Número 2. Nicarágua. Conhecida por muita gente como a Coreia do Norte das Américas, a Nicarágua, olhando só os números, até pode parecer um país mais calmo na superfície. A economia cresce em alguns anos, exporta, mantém algum turismo, mas a engrenagem é frágil. E ela depende de um combustível invisível que já virou parte da rotina do país: remessas. Em 2024, entraram mais de 5 bilhões de dólares em remessas. Em muita casa, quem paga comida, remédio e aluguel não é o emprego local, é o parente que foi embora. E aí entra outro peso que trava o país. A Nicarágua vive há anos com repressão política e enfraquecimento das instituições. Esse ambiente afasta investimento, aumenta a insegurança para quem quer produzir e empurra mais gente para fora. Ou seja, sai trabalhador, entra remessa, mas a base da economia continua fraca. No fim, a Nicarágua fica presa num ciclo ruim. Sem emprego estável e sem investimento suficiente, a pobreza não vai embora de verdade. Número 1. Haiti. O Haiti é aquele lugar onde a pobreza não precisa se esconder atrás de estatística, porque ela aparece logo na primeira esquina. Basta olhar em volta para perceber como tudo ali é uma luta diária. A maior parte das pessoas vive com menos de $2 por dia, e quase metade do país depende de algum tipo de ajuda humanitária para simplesmente conseguir comer. Num território onde a vida já é difícil, até o básico vira desafio. Água encanada não chega para todos, saneamento é raro e o sistema de saúde funciona como dá. O Haiti convive com doenças que poderiam ser controladas em outros lugares, como tuberculose e cólera, que voltou depois do grande terremoto de 2010. Em muitos bairros, as pessoas adoecem sabendo que talvez não encontrem remédio, médico ou até mesmo luz no hospital. A economia anda como se carregasse pedras nas costas. O desemprego é alto, os preços mudam rápido e o país precisa importar mais da metade do que come. Quando falta dinheiro, as prateleiras também ficam vazias e a população improvisa como consegue. As crianças sentem isso mais forte do que qualquer adulto. 100 mil delas estão em desnutrição aguda, crescendo entre a fome, o medo e a incerteza. E como se tudo isso não bastasse, a geografia do Haiti joga contra. O país está no corredor dos furacões e em cima de falhas geológicas que provocam terremotos. Quase toda a população vive exposta a esses desastres. Casas frágeis, montanhas desmatadas e falta de estrutura fazem com que cada tempestade pareça maior do que a anterior. Entre pobreza, instabilidade e sucessivas tragédias, o Haiti segue tentando ficar de pé num cenário onde quase tudo empurra para baixo.